Boa noite, sou Eunice Maria, sou aluna da pós-graduação em Educação Física Escolar da UFG. Estamos aqui hoje para nos contar um pouco sobre nossos dois planos de aula. Um que é o plano de aula individual e o outro que é o plano de aula coletivo. Fui na escola, na cidade onde eu moro, mas eles não me deixaram gravar porque, por aparecer de menores, eles não deixaram, mesmo explicando que o foco não seria a imagem das crianças e adolescentes, mas mesmo assim, eles não deixaram. Como fonte do nosso plano de aula, como tema, nós iremos falar um pouquinho sobre atletismo em salto. Nós escolhemos os alunos do terceiro ano. Meu nome é Eunice Maria, professora. A duração será de 1 hora a aula. O conteúdo é atletismo saltos. O que nós podemos falar um pouquinho antes? O atletismo é um conjunto de atividades esportivas, corridas, saltos e arremessos, que tem a origem nas primeiras Olimpíadas realizadas na Grécia Antiga, nos primeiros Jogos Olímpicos realizados em 776 a.C. Eram realizadas provas de corridas e arremessos de peso. Grande parte das provas de atletismo é realizada em estádios fechados. Nestes estádios existem as demarcações específicas para cada prova e também os equipamentos, como por exemplo, no salto com varas, algumas competições, por exemplo, a maratona, são realizadas em vias públicas. Nós iremos falar um pouquinho agora sobre o plano de aula individual, que nós vamos falar sobre atletismo, salto. E dentro do atletismo, destaca-se duas modalidades de salto, que é o salto em altura e o salto em distância. Ou seja, para a realização desse plano de aula, houve na escola um campeonato. E nesse campeonato vai haver a prova de atletismo salto. Salto em altura e salto em distância. Ou seja, nós iremos pegar um aluno que se destaca na disciplina de educação física e, como objetivo geral, nós iremos desenvolver o conhecimento inicial do salto. O que é o salto? Como que se deu a prova do salto no atletismo? Compreendemos que tem o salto com vara, salto em altura, salto em distância e salto triplo. No atletismo, o que nós queremos como objetivo geral? Desenvolver o aluno para o campeonato, desenvolver um conhecimento geral inicial sobre os saltos. Os objetivos específicos são compreender o que é um salto no atletismo, analisar as características dos saltos no atletismo, adquirir conhecimento sobre as técnicas dos saltos, porque muitos adolescentes, muitas crianças pensam que é só chegar lá e dar pulos, e não é. Talvez um pulo incorreto poderá prejudicar todo o aluno em toda a sua vida. E por fim, como objetivo específico, nós iremos desenvolver a prática dos saltos no atletismo. Como será a nossa aula, então, com um aluno só? A primeira parte, 3 minutos.
Nos primeiros 3 minutos, vamos iniciar com alongamento, dando prioridade aos membros inferiores. Aquecimento com 3 a 5 voltas ao redor da quadra. Em cada volta será pedido movimentos diferentes para correr. Passadas largas, elevados joelhos, por exemplo. Segunda parte, 7 minutos. Nós vamos explicar o conteúdo das passadas e movimentos utilizados nos saltos. Os conteúdos estarão divididos em um circuito de 3 exercícios. Em seguida, exemplificarmos a explicação e mandar o aluno executar o primeiro exercício. E daí por diante, nós vamos treinar o salto com a vara, o salto em altura, o salto em distância e salto triplo. Ou seja, como é apenas uma aula de 50 minutos, nós iremos apenas iniciar. Nós iremos mostrar como se realiza, para saber mesmo se o aluno tem realmente interesse, se ele já tem alguma técnica de pulo, por exemplo. Como recursos didáticos, nós iremos utilizar a quadra poliesportiva, cones, mini-cones, arcos, colchões e postes para medição de altura do salto. Como que vai ser a avaliação desta aula? Iremos avaliar o aluno conforme o desempenho no salto. E como bibliografia para essa aula, nós utilizaremos José Luiz Fernandes, que ele tem o livro Atletismo, os saltos, técnica, iniciação e treinamento. Harald Müller, que tem um livro que chama Corre, Corre, Salta, Lança. Ou seja, porque o aluno, além de ter um conhecimento prático, é necessário que ele tenha um conhecimento teórico. O aluno que queira se dedicar à prática, ele tem também que se dedicar à teoria. E para a realização da nossa aula em uma aula coletiva, nós iremos realizar também o atletismo, porque o atletismo ele trabalha tanto o coletivo como o individual. E para trabalhar o coletivo, nós iremos trabalhar o atletismo, corrida de revezamento. Quando eu falo revezamento, já dá a ideia de mais de uma pessoa. O objetivo geral da nossa aula será conhecer e praticar a corrida de revezamento. Nossa aula também será ministrada aos alunos do terceiro ano. Será uma aula de 60 minutos, uma aula muito breve, ou seja, numa aula de 60 minutos apenas dá para a gente fazer uma explanação do conteúdo. Os objetivos específicos será para esta aula aprender as técnicas e regras básicas da modalidade, porque se é uma corrida de revezamento, se vai trabalhar com mais de uma pessoa, existem técnicas e regras. E todos têm que conhecer as técnicas e as regras. Aprimorar a velocidade de reação e de locomoção, porque se vai ser uma aula de corrida e revezamento, então tem que ter velocidade e meios de locomoção.
O nosso último objetivo específico é cooperar e agir com o espírito de equipe para alcançar um objetivo comum. Qual que é o objetivo comum, além da corrida de revezamento? O espírito de equipe. A nossa metodologia será: o professor começará a aula expondo alguns conceitos, como, por exemplo, o significado da palavra revezar, que é muito interessante. Revezar, que dá a ideia de quê? Que não é apenas um, que eu necessito de ter um trabalho em equipe. E a origem da corrida de revezamento. Como que se deu essa origem da corrida de revezamento? Será necessário também explicar como se segura e como se entrega o bastão, que é de fundamental importância, porque eu não posso entregar de qualquer jeito e eu não posso pegar de qualquer forma também o bastão. Primeiro, iniciaremos com o alongamento. Se iremos praticar a corrida, é necessário que primeiro haja o alongamento. Nossa primeira atividade será passar o bastão. A turma será dividida em grupos e cada grupo ficará disposto em uma fila indiana. Ao meu sinal, os alunos deverão passar o bastão de mão em mão, do último da fila para o primeiro. Quando o primeiro receber o bastão, este corre para o fim da fila e recomeça. Depois, a turma deverá fazer este mesmo exercício, porém se locomovendo. Variação. Os alunos deverão estar em fila indiana, mas uma distância de 3 metros de um para o outro. O aluno deverá caminhar ou correr para se aproximar do colega à frente e entregar o bastão. A segunda atividade da nossa aula será o torneio de corrida de revezamento. Eu desenharei 4 raias circulares na quadra. A turma será dividida em equipes de 4 corredores. 2 equipes serão selecionadas para competir. O professor, serei eu no caso, posicionará cada corredor em um ponto de partida. As equipes começarão a correr após o sinal. Em suas marcas. Prontos já, através da classificação e eliminação, eu nomearei a equipe campeã no final da atividade. Os recursos para esta aula será a quadra poliesportiva, os cones, os mini-cones, arcos também. O modo de avaliação será a avaliação conforme o desempenho da corrida, do revezamento, dos bastões. E como autores, nós também iremos utilizar Fernandes e Müller. Então, gostaria de agradecer e tenho certeza que a nossa aula será uma aula de grande desenvolvimento, de grande desempenho, porque levará o aluno a sair da mesmice de ficar lá sentado, ou então daquele mesmice do professor de educação física do rola-bola. Creio que será uma aula muito interessante. Gostaria de agradecer pela atenção e muito obrigado.